Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje a gente dá continuidade ao conteúdo de elementos literários. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a estrutura do texto em prosa. Antes da gente falar propriamente dos elementos da narrativa, cabe a gente esclarecer o que é a prosa literária ficcional. Então vejam ali que a gente tem uma definição. A prosa literária ficcional é formada basicamente por textos do gênero narrativo, ou seja, textos que apresentam uma série de eventos conectados entre si a partir de uma relação de causa e consequência. Esses eventos que mantêm entre si uma relação lógica, uma relação de causalidade, formam aquilo que a gente chama de enredo, não é isso? Vejam ali, gente, na sequência, há dois exemplos. Um deles representa o que é um enredo e um deles representa algo que não é propriamente um enredo, que não forma propriamente um conteúdo narrativo. Vejam ali o primeiro exemplo, esse aqui, gente. Tá? O rei morreu, a rainha morreu. Perceba, esses dois fatos não mantêm obrigatoriamente entre si uma relação de causa e efeito. Eles podem ser eventos que estão conectados ou não. Eles podem manter uma relação de causalidade ou uma relação de casualidade, que é uma relação aleatória. Diferente do que acontece aqui, gente, no nosso segundo exemplo. Esse sim, um exemplo de texto narrativo. Esse sim, um exemplo aí, gente, de enredo. Vejam lá, o rei morreu e a rainha, pouco tempo depois, de tristeza, também se foi. Ou seja, eu estabeleço aqui uma relação entre esses dois eventos, marcando aqui a relação de causa e consequência, né? Então, a causa da morte da rainha foi a morte do rei, né? A rainha, triste, pouco tempo depois, também se foi. Beleza? Agora que nós já definimos o que é a prosa literária de ficção, vamos falar propriamente sobre os elementos da narrativa, começando pelo tempo, tá? Toda narrativa, ela carrega em si a ideia de tempo, a representação do tempo. E basicamente o tempo nas narrativas ficcionais, ele pode aparecer de três formas. O primeiro tempo é o cronológico, é esse tempo que pode ser medido, é esse tempo que é uma grandeza física. Vejam lá, aquele que pode ser percebido pela sucessão de fatos. Geralmente o tempo é progressivo. À medida em que se acrescentam novos eventos à narrativa, o tempo se expande. É o tempo que pode ser medido em dias, meses, anos, minutos, segundos, frações de segundo, enfim, é esse tempo do relógio, né? Depois a gente tem aí o tempo histórico, a época ou período em que se localiza a ação. Os romances do Machado de Assis, por exemplo, são romances que se passam no Rio de Janeiro no século XIX, tá? Ou seja, eles são localizados no tempo histórico. Os romances do Machado de Assis representam principalmente essa sociedade de um período que nós chamamos de Segundo Reinado, que é o período do reinado de Dom Pedro II, ok? Alguns romances, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, retrocedem aí e trabalham com um tempo, tá, que remete ao início do século XIX. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas tem início em 1805, quando nasce o personagem Brás Cubas, e vai aí até 1869, com o falecimento do protagonista. Beleza? E por último, nós temos lá o tempo psicológico. O tempo psicológico ele tem a ver com a percepção do tempo. E a percepção do tempo ela é subjetiva e individual. Tá bom? Para você perceber o que é tempo psicológico, eu pediria que você pensasse em duas situações distintas. Imagine que você precisa ficar 2 horas numa fila, tá? Para ser atendido. Então, suponhamos que você vai fazer inscrição para fazer uma prova, um vestibular, enfim. Você fica 2 horas numa fila, parece que esse tempo ele se estende para muito além dessas 2 horas, tá? Quando você vai, por exemplo, numa festa, está num encontro com a sua família, os seus amigos, e fica ali 2 horas, parece que essas 2 horas passam rápido. Na verdade, gente, 2 horas são sempre 2 horas. São 120 minutos, né? É possível mensurar, tá, esse tempo, beleza? Mas a percepção psicológica que nós temos sobre esse tempo, ela é diferente.
Portanto, o tempo psicológico é aquele que está relacionado à experiência dos personagens. Beleza? E como é possível organizar o tempo nas narrativas de ficção? Bom, o tempo ele pode ser organizado basicamente de duas formas, de forma linear e de forma não linear. Os nomes aqui, gente, são autoexplicativos. O que é uma organização linear do tempo? Quando a história, representa aí esses eventos que marcam o começo, meio e fim da ação, e esses eventos aparecem justamente nessa ordem, a gente tem um tempo que a gente chama de linear ou organização linear, tá? Então, conta-se antes o que aconteceu antes, beleza? A organização ou ordem não linear representa uma ruptura dessa linearidade. Desculpe, gente, dizer aqui o óbvio, mas eu acho que é importante para marcar a diferença, né? Então, sempre quando a narrativa avança, retrocede, sempre quando a narrativa quebra essa ordem de começo, meio e fim, a gente tem a ordem não linear, tá? Ocorre também a quebra na linearidade quando a gente tem esses eventos aqui, ó, os flashbacks, que é quando normalmente remete-se, a um fato aí passado, tá? O flashback ele também é chamado de analepse, beleza? Ou nós temos os flash forwards, que são as prolepses, quando antecipa-se algum evento futuro. Considera-se que isso representa uma quebra na linearidade narrativa. Tudo bem? Um outro elemento aos textos ficcionais ou à prosa literária de ficção é o espaço. De forma muito simples, gente, espaço é onde acontecem as coisas. Tudo bem? Esse espaço ele pode ou não corresponder a um espaço geográfico, físico, social, enfim. No entanto, o espaço é onde as coisas acontecem. Tudo bem? Beleza? É onde se projetam aí as dimensões concretas e psicológicas, em que se situam as ações e reflexões dos personagens. Quando a gente trabalha com o texto teatral, com o texto do gênero dramático, e a gente não está falando do gênero dramático hoje, nós estamos falando principalmente sobre os textos narrativos mais próximos aí do que a gente chama do gênero épico, do que a gente considera o gênero épico, No teatro, o espaço é representado pelo cenário, não é isso? Ele é representado visualmente, beleza? Quando a gente trabalha com o cinema, quando a gente trabalha, por exemplo, com os quadrinhos, esse espaço, ele tem uma representação gráfica. Nos romances, nos contos, nas novelas, na prosa literária de ficção, esse espaço ele é representado normalmente através de trechos descritivos, de elementos descritivos. Beleza? Outro elemento importantíssimo são os personagens. Pessoal, a palavra personagem é uma palavra que às vezes aparece no gênero masculino, o personagem, ou às vezes no gênero feminino, a personagem, tá? Por que utiliza-se a palavra personagem muitas vezes no gênero feminino? Porque a palavra personagem vem de persona, que no grego significa máscara, tá? Então é a máscara, beleza? Quem são os personagens ou o que são os personagens? São seres ficcionais que habitam exclusivamente o universo da ficção. Embora, gente, os personagens não sejam propriamente pessoas, é inegável que eles representam aspectos humanos, mesmo quando não são explicitamente humanos, tá? Então, por exemplo, quando você assiste a um desenho animado, enfim, quando você encontra ali animais, seres que não são propriamente humanos, eles representam de alguma forma aspectos humanos. Projetam-se sobre esses personagens aspectos humanos, que é o que a gente chama de prosopopeia ou personificação, beleza? E nós temos aqui alguns tipos de personagens que vale a pena a gente identificar, tá? Começando pelas personagens planas. As personagens planas são aquelas personagens mais simples, são aquelas personagens que têm uma constituição psicológica mais simples, menos aprofundada, tá? Diferente das personagens esféricas, que são aquelas personagens mais complexas, são personagens contraditórias, são personagens que nunca se revelam por completo, Aí grandes autores nos presentearam ao longo da história com grandes personagens que cabem nessa definição, por exemplo, Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare, enfim,
todos grandes autores que nos trouxeram personagens que até hoje, né, encantam os leitores justamente por esse aspecto enigmático da sua constituição psicológica, tá bom? Depois nós temos personagens tipo, que são personagens que representam grupos sociais, são personagens mais simples, normalmente representam estereótipos, beleza? E nós temos os personagens caricatura, que são os personagens mais simples, tá? Uma caricatura ela é feita a partir do exagero. Um personagem caricatura, ele tem aí uma ou duas características que se repetem à exaustão. Esses personagens são muito comuns, principalmente aí, gente, em textos humorísticos, ok? Aproveita-se o potencial cômico dessas personagens justamente pela sua simplicidade, ok? Ainda em relação ao papel que ocupam na narrativa, os personagens podem ser classificados como protagonistas, antagonistas, secundários, etc. Então vamos lá, gente. O que seriam protagonistas? O que seriam antagonistas? Bom, quando nós lemos um texto literário de ficção, prosa literária de ficção, normalmente nós fazemos aquilo que nós chamamos de pacto ficcional. A gente sabe que o que está ali não é propriamente verdade, mas a gente de alguma forma finge que é, ou de alguma forma nós nos permitimos acreditar naquilo, tá? Em algum momento nós nos identificamos por um processo de empatia com um personagem ou um grupo de personagens que são os protagonistas, beleza? Nós nos identificamos com esses personagens, normalmente aí torcemos por eles, né? Normalmente nos alinhamos às suas aspirações, aos seus desejos. Não é isso? Joia, os antagonistas são normalmente personagens que se opõem aos interesses dos protagonistas, beleza? Toda narrativa, gente, não vamos generalizar, né? Mas assim, muitas narrativas se constroem pela lógica do conflito, tá? E esse conflito se dá entre protagonistas e antagonistas, beleza? Os personagens secundários seriam personagens aí que a gente chama também, em alguns casos, de coadjuvantes, ou seja, são personagens que não ocupam nem a função de protagonistas, nem de antagonistas, mas que são importantes também para a construção do tecido narrativo. Joia? E, finalmente, nós temos o foco narrativo. Pessoal, o que seria o foco narrativo? O foco narrativo é o ponto de vista a partir do qual se narra uma história, tá? Esse foco narrativo ele pode se apresentar basicamente de duas maneiras. Uma história pode ser contada de dentro, tá? Esse de dentro é entre aspas, beleza? Ela pode ser contada por alguém, tá? Que participa dos eventos que compõem o enredo, beleza? Ou ela pode ser contada de fora, por alguém que não participa efetivamente desses eventos. Ou seja, gente, o narrador ele pode ser um personagem ou não, tá? É isso que define a narrativa em primeira e terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é o narrador que está dentro da narrativa. E o narrador em terceira pessoa que está fora da narrativa, beleza? Há três principais tipos de narrador. Vamos lá, o narrador observador, que é o narrador em terceira pessoa, tá? É o narrador que acompanha os fatos, tá? Mas não tem acesso ao que pensam os personagens, aos seus sonhos, aspirações, enfim. É como se ele simplesmente observasse a ação externa, tá? Nós temos um outro tipo de narrador em terceira pessoa, que é o narrador onisciente. Onisciência significa saber de tudo, né? O narrador que tem acesso não só à ação externa, né, mas também à ação interna, ou seja, o que pensam as personagens, quais são os seus sonhos, as suas contradições internas, aqueles que têm penetração psicológica, né, gente, tá? Que conhecem as motivações dos personagens, o seu passado, beleza? E por fim nós temos o narrador personagem, que é o narrador em primeira pessoa. Esse narrador, ele pode ser protagonista ou não. Tá? Muitas vezes, esse narrador personagem ele é um coadjuvante e é importante que ele seja. Veja, por exemplo, nas narrativas do Sir Arthur Conan Doyle, né? As histórias do Sherlock Holmes, não é o Sherlock que narra essas histórias. O narrador é um auxiliar do Sherlock Holmes, o médico Watson. Né? E por que é importante que seja o Watson? Porque o Watson ele acaba descobrindo, junto conosco, com os leitores, a solução dos enigmas e dos mistérios, né, decifrados aí pelo Sherlock Holmes, beleza? Se fosse o Sherlock Holmes,
nós saberíamos com muita antecedência o que criaria um anticlímax narrativo. Beleza? Gente, a aula de hoje ela é uma introdução sobre esses elementos, né? A gente poderia se aprofundar ainda bastante nesse tema, estabelecendo aí várias outras categorias, destrinchando todos esses elementos. Tá? A aula de hoje é como se fosse uma introdução, é o beabá dos elementos da narrativa. A gente continua nas próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau!